Amados irmãos, Igreja do Senhor, a paz do Senhor, amém? Vamos dar início à nossa aula de hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós iremos iniciar hoje uma revista nova. Você que ainda não tem a sua revista, passa lá na recepção e pega a sua revista nova. Um assunto bem, mas bem pertinente aos nossos dias, amém? Os ataques contra a Igreja de Cristo. E aqui nós vamos ver coisas muito interessantes. Falar sobre a igreja, sobre casamento, diversos assuntos que permeiam os nossos dias. Diversos assuntos estão permeando os nossos últimos dias aqui na Terra, porque nós acreditamos, nós cremos que nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na Terra. Quem crê nisso, diga amém. São os últimos dias, irmãos. E por ser os últimos dias, o que vai acontecer? O mundo espiritual, ele vai, vamos dizer assim, o ataque vai ficar maior contra a igreja. O ataque vai ficar maior contra as nossas vidas. Vai ter dia que você não vai ter forças para orar. Vai ter dia que você não vai ter forças para ler a Bíblia. Vai ter dia que você vai ficar abatido. Vai ter dias que você não vai querer vir à igreja. Isso tudo vai acontecer, meu. Isso tudo com certeza vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja. E a Bíblia fala, Jesus disse, ele pergunta, na verdade, né? Quando ele voltar, achará fé na terra? Irmão, para fazer essa pergunta, é porque ele já sabia que muitos iriam abandonar a fé. Jesus já sabia que muitos iriam declinar na sua fé. Você vê hoje que tem muitos irmãos que começaram a 1.000 por hora. Hoje o irmão está a 10, está a 5. Está a 1 quilômetro por hora. O irmão está rateando. O irmão não ora mais, o irmão não lê mais. Meus irmãos, isso vai acontecer. Nem todos vão permanecer fiéis à palavra. Nem todos vão permanecer firmes na rocha. Vão ter aqueles irmãos que não vão suportar. A Bíblia diz isso, eles não vão suportar. Mas a Bíblia também diz, por quê? Porque deram ouvidos a ensinos de demônios. Olha que coisa triste, o negócio é pesado. Por isso que nós já vamos ver daqui a pouco o texto, quando Paulo fala com Timóteo. Paulo chega para Timóteo e fala assim, Timóteo, deixa eu te passar uma coisa aqui, meu filho. Você é novinho na fé, você é um pastor novo, mas você conhece a palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa, Timóteo. Conselho para você. Permanece naquilo que você aprendeu. Não sai não, Timóteo. Porque virão dias em que não irão suportar. Lobos, homens irão entrar pela igreja trazendo doutrinas de demônios. O que Paulo estava alertando a Timóteo? Aquele jovem. Era como se o líder da igreja chegasse e dissesse assim, irei me ausentar por alguns dias, mas vocês aprenderam. Então permanece naquilo que vocês aprenderam. Então Paulo ele descortina esse assunto para Timóteo, já sabendo que Timóteo iria sofrer tudo isso. E quando nós temos nas nossas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, e temos um ensino dentro da igreja, e quando a gente não valoriza, a gente está abrindo mão daquilo que nós aprendemos, irmãos. Porque eu entendo que aqui, eu vou dizer aqui, que eu estou aqui há 24 anos, aqui nós precisamos ser lembrados do que ensinar, muito mais lembrados do que ensinado. Porque ensinado nós somos, todos os cultos nós somos ensinados.
Então nós só precisamos o quê? Relembrar aquilo que nós já aprendemos. Então, se eu não venho aos cultos, se eu não venho à escola dominical, se eu não me ensino em alguma área da igreja, eu estou desvalorizando o ensino que é dado na igreja. Você ouve de púlpito, você tem que vir ao cultos de quarta-feira orar. Você ouve de púlpito, você tem que vir à escola bíblica dominical para você participar das áreas. A gente não ouve isso aqui? E aí você não vem, você está abrindo mão do ensino da casa do Senhor. A pastora Sheila pregou quarta-feira. Quem veio aqui sabe que ela pregou. Ela pregou sobre a escola dominical. Foi, pastor? Foi como se fosse o seguinte: uma espada bem afiada, entrando no bucho do crente bem devagarzinho. Quem quiser depois pega e assiste essa mensagem. Eu achei muito interessante, da forma que a pastora Sheila pregou. Uma forma bem descontraída, mas que todos que estiveram aqui entenderam o recado de Deus. Pastor, mas no culto de quarta-feira tá bom, meu, mas Deus mandou ela pregar aquilo, ela pregou. E foi uma benção. Eu acho que todos deveriam assistir, porque foi uma benção. E ali ela falou coisas interessantes, que às vezes a gente esquece. E às vezes a gente abre mão por alguma outra coisa, algum tipo de coisa, sei lá, situações. Mas que nós abrimos mão. E são coisas que a gente não pode. Porque olha o tema da primeira lição: as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, irmãos. A gente vai ver que já na época do apóstolo Paulo, isso aqui era coisa normal. Era normal isso aqui. Na época dos apóstolos, era normal. Na época da igreja primitiva, era normal. E hoje? O que você acha que hoje está acontecendo? Mais do que normal, né? O negócio está muito pior ainda. Porque as informações hoje são mais rápidas. As informações hoje chegam assim, ó, até nós, ó. Chegou. E aí? Quando entra um vento de doutrina errada na igreja, é da mesma forma, é assim, ó. E se nós não estivermos ligados na palavra, meu irmão, a gente escorrega. Olha o que diz o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. Diz assim: porque os tais são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha isso. Transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. Lê de novo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha a advertência que o apóstolo Paulo dá àquela igreja em Corinto. A igreja de Corinto, melhor dizendo. Que advertência. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Essa advertência que foi feita lá na igreja de Corinto, ela ainda é atual nos dias de hoje? Sim ou não? Vamos pregar, vamos dar aula comigo, irmão. Vamos embora. Acorda aí, faz um exercício, ó. Eu também estou com sono, mas estou aqui. Tomei um copo de café desse tamanho para acordar. É atual, sim ou não? Aí. Porque nada mudou, meu. Você lembra que eu disse no início? O que mudou foi que as informações, elas agora chegam mais rápidas. Mas nada mudou. Então não é difícil, nos dias de hoje, identificarmos os falsos profetas. Pois temos recebido aqui nessa igreja um alimento espiritual de boa qualidade. Quem tem recebido um alimento espiritual aqui nessa igreja de boa qualidade? Diga amém. Amém? Você então é ensinado. Você é advertido, eu sou advertido. Ao quê? A manter a nossa vida na rocha,
na mesma visão, na fé dos seus pastores, da sua igreja. Nós somos advertidos a isso. E quando eu coloco isso em prática, as coisas para mim, para você, elas ficam mais fáceis, entre aspas. Porque quando se trata de mundo espiritual, não existe nada fácil. Quando se trata de mundo espiritual, olha, as artimanhas são inúmeras. Mas isso aqui é bem interessante quando ele fala, são apóstolos e obreiros fraudulentos. Você quer ver quando muitas das vezes isso acontece? Quando alguém está no púlpito, Deus está usando aquele irmão de uma forma especial mesmo. Aí começa, rapaz, tu é uma bênção. Ô, meu irmão. Aí esse que recebeu, se ele não tiver na Bíblia, dando sempre a honra, a glória a Deus, ele começa. Sou melhor na igreja. Ninguém prega igual a mim. Eu sou o cara. Eu sou o Romário dentro do púlpito. Botou na ponta, puf, é gol. Ele começa a se encher. Às vezes isso é perigoso. Nós temos que ter cuidado com isso. Entende? Todos entenderam? Isso daí começa a vir o diabo falar no ouvido daquela pessoa, ou daquele irmão, daquela irmã, você é melhor. Você lembra quando Satanás começou? Ele se encheu o coração dele de quê, meu? Querer ser igual a Deus. Então, aqui nessa igreja, nós recebemos um alimento espiritual de boa qualidade. Então, precisamos ser lembrados do que ensinados. Mais lembrados do que ensinados. Mas, mesmo assim, precisamos estar vigilantes a todo tempo para não sermos enganados pelas artimanhas de Satanás. Nos dias de hoje, Satanás está se infiltrando em todas as áreas. Todas. Por quê? Quanto maior for a quantidade de pessoas que ele vai arrastar, ele está dando festa. Mas nós não, nós vamos permanecer firmes na rocha, na presença de Deus, amém, irmãos? Então, nos dias de hoje, ele está se filtrando em todas as áreas, na igreja, nas escolas, nas faculdades, na política. Pastor, na política? Sim, na política. Na política. E abrindo um parênteses, dia 2 de outubro é o dia de você exercer a sua cidadania, o seu voto. Cuidado em quem você vai votar, meu. Estou botando partido de ninguém, falei não de ninguém, amém? Falei para você verificar em quem você vai votar. É rápido, irmão. É rápido. Você entra na internet e vê lá plano de governo. Pronto, você vai ver. Quando você bota lá no Google uma pesquisa, quais são as intenções de tal partido? Você vai ver. Está tudo lá. Fazendo essa aula, eu fiz uma pesquisa. Olha aqui, ó. Está aqui. Porque tem um ponto ali da aula que vai falar das armações e de todos os planos de algumas pessoas que estão lá, que chegaram lá pelos nossos votos, voto do povo, está aqui. Está bem as claras. Então, se tu pesquisar um pouquinho, você vai ver quem é quem. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, na política, na mídia, nos comerciais, com o intuito de, principalmente, atingir as nossas famílias. Está tudo lá. Os nossos filhos. Foi semana retrasada? Foi semana retrasada, o mês passado, não lembro agora. Foi uma semana que eu cheguei em casa. André estava na cozinha, fazendo o jantar, ou fazendo alguma coisa. Os garotos estavam na sala, assistindo televisão. Terminou um desenho que eles estavam vendo, entrou um comercial. Comercial, mas, olha, a coisa mais, assim, uma coisa estranha. Eu estou vendo, eu parei, fiquei vendo. Não vou falar o que tinha no comercial, não. Não dá problema. Uma coisa absurda.
De repente você já pode estar imaginando o que seja. Eu peguei e desliguei a televisão. Eu mudei de canal, não lembro. Acho que eu mudei de canal. Uma coisa assim, uma sutileza, sabe? Que se você não tiver ligado, a criança ela não vai perceber. Ou melhor, ela vai perceber, mas até ela processar aquilo, de repente pode demorar, mas para algumas outras crianças não demora, é assim, é rápido. E eu tenho 2 espoletas lá em casa que o negócio é assim, ó, puf, rápido, eles pegam rápido o negócio. Não sei como pode. Pegam rápido. Então são coisas que a gente tem que estar ligado, porque está na mídia. E é para atingir nossos filhos, irmão. É para atingir tudo mesmo. Na área de ensino na igreja, a todo momento surgem, em algumas igrejas, não nas nossas, mas em algumas igrejas, surgem falsos profetas trazendo falsos ensinos. Eu lembro quando chegou aqui na igreja uma informação, eu lembro até hoje, exatamente hoje, chegou uma pessoa e trouxe uma apostila, entregou na mão do pastor Joaquim, estava lá embaixo. Quando ele leu aquilo, ele fez assim, era sobre o movimento de Jesus. Lembra disso, pastor? O senhor estava lá embaixo. Quando ele pegou e leu, ele falou, Jesus, obrigado, irmã. A irmã que trouxe para ele. E já tinha entrado em muitas igrejas, feito já uma bagunça. Já tinha feito, uma confusão muito grande. Então, dentro de algumas igrejas hoje, esses ensinos estão entrando e estão devastando igrejas inteiras. Inteiras. E quando essas coisas entram nas igrejas, é uma destruição total. Porque a intenção é logo atingir o púlpito. Se atingir o púlpito, se atingir a liderança, meu irmão, toda a congregação é afetada. Todos os membros desta igreja é afetado. Por isso que o apóstolo Paulo, o tempo todo, ele sempre orientou aqueles que ele tinha preparado. Sempre. Se você for estudar as cartas paulinas, você vai ver essas informações todas. No Cenfo tem, tá? Se você quiser. No Cenfo tem lá tudo, a gente ensina isso tudo. Bem devagar, bem didático para você entender. Porque ele alertou a todos os irmãos de todas as igrejas que ele passava. Mesmo sendo caluniado como falso profeta, como um homem mais um que estava no meio de um monte de charlatão. Ele ensinava e alertava aqueles irmãos a estarem sempre atentos a tudo que estava acontecendo. Então nós precisamos estar ligados, irmãos, contra essas artimanhas e essas sutilezas do diabo nos dias de hoje. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe? Todos entenderam até aqui? Amém? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Todos acharam? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada recusável, porque a palavra de Deus e pela oração é santificado. Aí nós vamos detalhar esse texto aí, vamos entender aqui porque Timóteo teve essa informação aqui. Mas antes, deixa eu dizer aqui, porque Timóteo significa que adora a Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque quem adora a Deus obedece a palavra. Quem adora a Deus permanece na palavra. Quem adora a Deus permanece obediente à palavra. Quem adora a Deus permanece obediente aos seus líderes. E Timóteo foi um servo obediente. Ele era filho de uma mãe judia e seu pai grego.
o qual a Bíblia fala pouco do pai dele. Também são citadas na Bíblia sua avó Loide, uma judia, da qual Paulo diz que tinha uma fé sem fingimento, e sua mãe, que foram exemplos para o jovem Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Preste atenção, porque esse texto, ele é muito interessante, porque ele fala da fé da mãe e da avó. A mãe, quando o pai recebe que ele está cheio de conhecimento, o que ele faz? Ele transmite aos seus filhos. Quando ele não tem esse conhecimento, ele não transmite. Mas Timóteo foi um jovem, uma criança privilegiada, porque ele já nasceu num ambiente onde a palavra era pregada, onde a palavra era ensinada. Quando acontece isso, as coisas ficam o quê? Mais fáceis. Quando você aceita Jesus depois de muito tempo, né? No meu caso, eu aceitei a Jesus com 23 anos. 23 anos eu fui aceitar Jesus. Foi difícil para mim algumas coisas. Porque para encaixar na cabeça alguns preconceitos serem tirados, alguma situação, tal, isso era difícil. Foi difícil para mim. Mas eu deixei Deus trabalhar e isso foi resolvido. Mas quando se nasce num lar evangélico, é mais fácil de você ensinar, de você orientar, de você mostrar as coisas deste mundo. E com isso, a criança, ela vai tendo aquelas informações para num dia, mais tarde, ela conseguir discernir o que é do diabo e o que não é. O que é de Deus e o que não é de Deus. Ela tem esse entendimento. O detalhe é que ensinar, é uma coisa, aliás, ensinar e criar é muito difícil. É ou não é verdade? Só quem é pai, mãe, avô, sabe como é que é o negócio, é difícil. Mas tem um problema, tem uma coisa que é interessante, porque depois de ensinar dá trabalho, você ensinar dá trabalho, mas lá na frente não dá mais trabalho não. Eu digo o seguinte, enquanto está debaixo da tua tutela. Saiu da tua tutela, aí você não tem nada a ver com isso. Tu já ensinou. Já fez a sua parte. Porque eu vejo muitos crentes reclamarem o seguinte. Alguns. Mas foi criado na igreja e está com 22 anos, 25 anos, não está mais na igreja. E aí, irmãos? A opção foi dele, a opção foi dela. Você ensinou? Ensinei. Então, você vai fazer o quê? Vai chegar uma hora que eles que vão fazer as suas escolhas. Não somos nós que temos que escolher pelos nossos filhos. Eu vou ficar escolhendo alguma coisa para minha filha que tem 25 anos? Sim ou não? Não. É 25 anos. Tome a sua cruz e siga Jesus se tu quiser, mesmo. Se não quiser, eu vou fazer o quê? Orar. Pronto. Obrigado, irmã. Isso aí, vamos participar da aula mesmo. Vamos orar. É isso mesmo, vamos orar. Somente isso. O que eu posso fazer com 25 anos? Vamos para a igreja agora. Não posso fazer isso. Não posso. Agora, enquanto estiver debaixo da minha tutela, da tua tutela, você ensina e traz à igreja. Traz na igreja. Não quero ir, mas não vai não? Então não come. Estou brincando, irmão. Não vai não? Então não joga bola. Não vai não? Então não vai rodar peão. Peão não tem mais não. Hoje peão é só da minha época. Então não joga bola mais. Não, você vai. Bora, meu. Bora. Você vai. Por exemplo, num caso como hoje, eu não posso trazer o Felipe. Por quê? O Felipe tem dermatite atópica daquelas mais... E esse tempo para ele é um problema seríssimo. Ele fica todo congestionado, todo dor de cabeça, com febre, o menino fica... Mas,
Se não tiver, ia ter que estar aqui, como está todo domingo. Por quê? Eu tenho que ensinar e eu tenho que preparar eles para quando chegar naquele momento certo, eles terem o ensinamento no coração e na mente deles. Isso era algo que acontecia com o povo de Israel. Depois você lê lá em Deuteronômio. Eles pegavam os seus filhos, colocavam sentados e inculcavam a palavra na mente deles o tempo todo. Para eles aprenderem a colocar aquilo no coração. Lucas diz que Timóteo era um discípulo, um jovem, disposto a aprender os valores do reino de Deus. Conhecido na região de Listra e Icônio como um jovem exemplar, ele dava um bom testemunho diante dos homens, ao ponto dos irmãos destas regiões falarem publicamente sobre a sua boa conduta. Olha, eu louvo a Deus como pastor auxiliar dessa igreja, e 24 anos de vi vários jovens passarem por essa igreja, alguns eu peguei até no colo, alguns já são casados. Tatiana mesmo, irmã. Tatiana vivia lá em casa. Tatiana. Chamava ela de generosa, chama até hoje. Generosa e generoso. Generosa e generoso. Noivou sexta-feira, irmão. Que alegria isso. Otavinho, os irmãos que estavam aqui ontem no culto jovem, os jovens aqui, Davi, Tatuzão. Daqui a pouco o Davi vai ter que levantar isso aqui, que ele já está quase batendo no teto. Mas Davi aprontava comigo muito. Estava aqui ontem, louvando a Deus. São jovens que estão de boa conduta, como Lucas viu isso em Timóteo. Nós temos visto na juventude dessa igreja. E eu louvo a Deus por isso, pelo bom trabalho desempenhado pelo pastor Anderson, pela sua esposa Aline, na condução dos jovens. Então Timóteo havia sido escolhido por Deus, bem visto pela igreja e agora chamado por Paulo a exercer funções em que ele deveria colocar todo esse ensinamento que ele aprendeu para o povo. Mas como? Porque Timóteo conhecia a palavra, não somente porque Paulo ensinou a ele, não, já veio de berço da sua avó e da sua mãe, ensinando a ele. E aí as coisas ficam mais fáceis quando isso acontece. E ele foi escolhido. Timóteo é mencionado durante a segunda visita de Paulo a Listra, como sendo um discípulo, filho de uma judia crente, e tendo seu pai, um pai grego. Paulo então decidiu tomá-lo como seu companheiro de viagem, para garantir a sua aceitação pelos judeus convertidos. Ele então foi ordenado e seguiu com Paulo em suas viagens através de... Irmãos, aquele que está querendo e se envolvendo na obra, Deus chama. Não tem jeito. E Timóteo começou a despontar no meio daqueles jovens. Começou a mostrar o seu conhecimento, que ele aprendeu em casa. E depois na igreja, é claro. E com isso fez com que ele viesse estar à frente daquela igreja muito jovem. Após o período de aprisionamento de Paulo, o mesmo deixou Timóteo em Éfeso para estar ali orientando e pregando a palavra e ensinando aqueles outros irmãos. Timóteo foi missionário e companheiro mais recomendado por Paulo para cuidar de algumas igrejas, o que foi fruto da sua lealdade a Deus e fruto da sua lealdade ao próprio apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 16, vamos lá. Capítulo 16, versículo 10 e 11, diz assim: e se Timóteo for vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu, ninguém, pois, o despreze, mas encaminham em paz para que venham ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Paulo chamava Timóteo de seu filho, na fé, e escreveu a sua última carta ao jovem, rogando para que o mesmo fosse um servo, continuasse sendo um servo fiel e que lutasse pela fé cristã e a sã doutrina. Então, esse é o dever do crente. Esse é o dever daqueles que aprendem a palavra.
continuar fiéis e com todo o amor pregar esse evangelho. Ontem eu vim ao culto jovem. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei lá fora evangelizando. Porque o chamado da liderança de evangelismo foi isso, não foi? A gente está lá fora com o papel evangelizando, pregando. Passou uma moça, ela mora para aqui para trás, que ela virou para cá, e ela estava aí, Seba livre na frente, entreguei um papelzinho, um folheto para ela, comecei a conversar com ela. Irmão, você tinha que ver, ela sedenta. A gente fala, comenta assim, né? A gente não tem noção como é que as pessoas estão. Sabia? Nós não temos noção. E aí eu, conversando com ela e tal, ela, poxa, mas que dia que é o culto? Eu falei, amanhã, 6 horas, se a senhora quiser vir. Mas 9 horas da manhã tem uma escola bíblica dominical. Não, eu estava procurando, não, eu vou vir sim, então. Ele foi embora, acho que ela estava com pressa, não quis ficar mais tempo conversando comigo. Uma outra que passou a mesma coisa, aqui na porta, da nossa igreja. Serve para mim e para você, vamos acordar, está passando aqui. Você está aqui, está escalado, não está fazendo nada. Ô, Verônica, me dá uns folhetinhos. Vai lá, irmão. Sabe o que vai acontecer? Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a minha fé. Por quê? Para o céu estar cheio de vidas, de almas, depende de mim e de você. Para as pessoas serem salvas, nós precisamos ir lá pregar para elas e elas aceitarem Jesus. Ah, pastor, mas vai permanecer, só veio na igreja. Meu irmão, aí não é mais com você. Você fez a tua parte. Então, se você está aqui, você, não me envolvo em nenhuma área da igreja. Meu irmão, está aí uma para você se envolver. Esse que vos falo, quando chegou na igreja, com 1 mês, eu cheguei perto do Walter, que era o líder do diaconato. 1 mês, irmãos. Cheguei, Walter. Senhor Walter, posso falar com o senhor? Pode, irmão. Pode falar, irmãozinho. O que tem aí para eu fazer? O que eu posso fazer aqui? Cheguei na igreja. Meu irmão. Se você quiser ficar lá fora com os diáconos, lá, cuidando dos carros e tal, você pode ficar. Falei, tá bom. Que dia que o senhor quer que eu possa? Que dia que eu posso vir? Não, tem culto quarta, quinta e domingo. Você escolhe. Eu vinha quarta, eu vinha quinta, eu vinha domingo. Ainda vinha na vigília. E pronto, fiquei lá, irmão. Aí, fui ser observado ao diaconato, fui ao diaconato e continuei fazendo a obra, não parei até hoje. Se você entra na igreja, você fica no canto da igreja sem fazer nada, irmão, vai ter um dia que você vai cansar de ficar no canto. Vai ter um dia que você vai se cansar de ficar sem fazer nada. Essas sutilezas do diabo que a gente está vendo hoje, sabe o que vai acontecer? Vai entrar na tua mente, vai te perturbar, tu vai sair da igreja. Tu vai sair da igreja. Não estou te amaldiçoando, não. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então se envolva na obra. Não fique parado. Porque você parado é um problema sério. Tem um ditado no mundo que diz assim, né? Mente vazia, oficina do diabo. Não é que é verdade, irmão? Fica parado sem fazer nada, tu vê. Fica parado sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar. Fica. O diabo começa a falar um monte de coisa na tua cabeça, né? Começa a mostrar um monte de coisas para você mesmo, para você sair da presença de Deus mesmo. Então vamos nos envolver, irmãos. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de me pregar a palavra, é tempo de mostrar para esse mundo que as sutilezas do diabo têm destruído famílias inteiras, ministérios inteiros. Cabe a cada um de nós pregarmos essa palavra. Amém, irmãos? Deixa eu continuar aqui. Então o Espírito expressamente diz, Paulo pode estar referindo-se, quando fala sobre o Espírito Santo aqui, referindo-se às profecias inspiradas pelo Espírito Santo acerca do abandono da verdade de Deus, abandono da fé, onde muitos iriam abandonar mesmo a fé.
significado literal de, quando diz aqui, que eles iriam, alguns apostatarão da fé, ou seja, eles iriam se afastar mesmo, iriam abandonar, iriam largar. Eu não fiz essa pesquisa, eu só ouvi, não sei se é verdade, não vou afirmar, mas eu ouvi. E hoje o número de desviados é quase que maior do número dos crentes que são salvos. Se é verdade, eu não sei, só ouvi. A verdade é o seguinte, está fazendo um eco aqui, acho que alguma coisa está ligada aí, hein? Ó. Acho que é ali. Não. Amém. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que muitos estão se desviando desse caminho. E haverá momentos em que alguns se desviarão da fé. Como diz lá em 1 Timóteo. Vamos ler o versículo 3 e o 4. Volta aí. O texto base de 2 Timóteo. Aleluia. Segunda Timóteo. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. Versículo 3. Peraí. Acho que eu anotei errado, irmãos. Peraí. Um minuto. É 1 Timóteo, perdão. Capítulo 4. Versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 4. Agora sim. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Como é que é? 2 Timóteo que eu li agora. Isso. 3 e 4. Então, irmãos, isso não está muito longe. Isso tem acontecido e nós temos visto isso. E nós precisamos estar ligados para não cairmos nessas conversas do diabo. Amém, irmãos? Vamos lá para a revista agora. A introdução. Vamos lá. Neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, a gente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Então, o que muda, lembra que eu disse no início? O que muda é só a roupagem. É só a roupagem. Se naquela época do apóstolo Paulo era de um jeito, hoje é de outro jeito, porque as informações são maiores, são mais rápidas. Por isso que o objetivo dessa aula é mostrar que a igreja está sob o ataque de Satanás. Segundo, descrever a natureza desse ataque. Terceiro, elencar as esferas do ataque. E quarto, apontar os instrumentos de proteção da igreja. Porque da mesma forma que Satanás ele ataca a igreja, Deus nos dá armas para que nós possamos resistir a esses ataques. E a principal arma é o quê? É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. E nós não podemos desprezar essa palavra. Nós temos que amar essa palavra. Nós temos que estudar essa palavra. Nós temos que fazer como está escrito lá em Ezequiel, comer essa palavra.
Amém, irmãos? Primeiro tópico, a igreja sob o ataque. Primeiro, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Preciso comentar alguma coisa em relação a isso? Porque tem coisas aqui, se a gente for falar, pode dar problema, né? Mas é só você parar aí um minutinho aí, pensar o que eu acabei de ler aqui. Você tem um material aí, você sabe o que a gente está lendo. Você vai vir aí um monte de coisa na sua cabeça. Segundo, o alerta para... Não, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Espera aí. Sim, anotei. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Só vamos ler esse texto. Diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Mas aí como é que eu vou ter essa percepção dos desígnios de Satanás? Só conhecendo, meu irmão. Conhecendo a palavra. Aí você vai conseguir perceber as coisas, as sutilezas. Porque as coisas são muito sutis, né? Há de uma sutileza assim tão... que se a gente não estiver ligado, a gente embarca e vai embora. Às vezes, você está ouvindo uma mensagem... Já aconteceu, acho que várias pessoas aqui. Você está ouvindo a mensagem, o camarada está pregando que é uma bênção, uma coisa maravilhosa. Mas tem uma hora que ele escorrega. Quem tem o ouvido apurado e a palavra no coração e na mente, percebe na hora. Opa, isso aí que esse camarada falou está errado. Isso aí está errado. Eu me lembro uma vez... Há muitos anos atrás, veio um irmão aqui. Aquele irmão pregava até que muito legal. Não vou falar o nome dele não, depois se quiser, depois eu falo. Ele pregava de um jeito bem descontraído. Não é isso que está na mídia agora não, irmão. Bem descontraído também. E ele começou a pregar. Ele falou, se eu não me engano, sobre salvação. Salvação. Só que ele falou de salvação de uma forma que a nossa igreja, a palavra de Deus, ele falou de uma forma que a palavra não ensina. Pautado numa outra convicção que ele tem. Meu amado irmão, quando ele falou aquilo, foi algo instantâneo. E bonito de ver. A igreja ficou assim, ó. Um olhava para um, outro olhava para o outro, um olhava assim, um olhava assim. A igreja, na hora, percebeu que ele tinha falado besteira. Isso é interessante, porque é uma igreja que está doutrinada. Aí, num outro culto, eu lembro como o pastor Joaquim veio e explicou da forma que a Bíblia ensina e que a gente acredita. Mas a igreja se ligou no que ele tinha dito. Na hora. Sem conversa. Então, quando a igreja, quando a congregação está inserida com esse compromisso de estudar, ela consegue perceber rápido as coisas que estão erradas. Quando uma pessoa fala alguma besteira, é rápido. Então, nós temos que ficar ligados em relação a isso. Tá? Segundo, o alerta para o povo de Deus. Vamos ver aqui. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e as advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação à pessoa quanto a grupos. E a Bíblia diz o quê?
que nada acontece sem antes ser revelado aos seus profetas. Continuando. Durante a monarquia, esses avisos, advertências, vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Então, muitas das vezes, nós erramos, sabe por quê? Somos curiosos. Verdade. Muitas das vezes o povo cai, erra, porque quer. Não, vou ver para ver se é realmente isso. Eu vou lá para ver se é isso. Quando chegou o movimento G12, muitos falavam assim, ó, não, eu vou lá, eu quero saber se é isso mesmo. Eu ouvi, então posso falar. Tinha um sargento que servia comigo no quartel na época, Alexandre, o nome dele, sargento Alexandre. E aí a gente conversando, nós já tínhamos tido aqui um ensino sobre isso, e eu fui conversar com ele. Falei, não, pastor, sargento Alexandre, não vai não. Olha, o pastor lá da minha igreja ensinou. O negócio lá é assim, assim, assim. Eu estava até já com papel já e tal. Olha aqui como é que são as coisas lá. Não vai lá não. Eu vou falar com a pessoa, isso daqui veio de uma irmã que vivenciou esse negócio. Não, mas eu vou lá que eu quero ver. Eu falei, tudo bem. Falei para ele. Ele era de uma igreja aqui na Taquara. E era um irmão fervoroso. E ele foi, sabia? E ele foi. Depois de um tempo, a gente conversando, aquele homem que era avivado, cheio do Espírito Santo, estava igual um maracujá de gaveta. Murchinho. Eu nem quis perguntar o porquê, né? Eu nem me meti na vida dele, porque é com ele, meu irmão. Mas ele teve um alerta. Então o que acontece é que muitas das vezes nós somos alertados. O Espírito Santo nos fala com cada um de nós. Mas aí, meu irmão, a gente quer ser curioso, a gente quer comprovar se realmente é aquilo. Não, eu vou que eu quero ver. Ah, então. Depois volta todo cheio de problema. Daniel capítulo 10, versículo 14. Vamos ver isso aqui. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Olha, 10 de Daniel capítulo 14. Capítulo 10, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Irmão, olha isso. Essa é a situação. Deus, ele nos avisa. Agora, deixa eu fazer o seguinte. Eu li aqui o 1 e o 2. E eu fiz aqui um resumo desses dois pontos aqui desse primeiro tópico, para entendermos essas sutilezas aqui. Então, eu vou fazer aqui um comentário desses dois pontos, desse primeiro tópico aqui, tá bom? Deixa eu ler aqui. Vivemos em uma cultura em que os valores cristãos são motivo de zombaria. É ou não é verdade? Muitas das vezes a gente prega a palavra, nós falamos da palavra para alguém, e a pessoa dá de ombro, zomba da gente, chama a gente de maluco, fala que a gente vai dar dinheiro para pastor, fala que pastor é tudo rico. Teve um que falou uma vez para mim, pastor é tudo rico. Eu falei, não, mas eu não sou rico não. Sou pobre, estou passando uma luta que só Jesus. E aí? Não, mas você não é pastor. Eu falei, mas eu sou o quê, irmão? Eu sou pastor sim, ó. Mas você não é pastor dessas grandes igrejas, não sei o quê, meu irmão. Mas e aí, você falou que são todos. Você generalizou, então está errado. Aí depois ele ouviu, preguei, falei com ele de boa. Eles vêm tudo armado, né? Você manda uma palavra, daqui a pouco eles vão recuando. Porque é assim, o diabo vem mesmo para atingir as nossas vidas.
Uma cultura onde a violência, a banalidade, a mediocridade e o comportamento pessoal está em total devastação. Estão destruindo a civilidade e pondo em risco a vida de muitas pessoas por terem uma ideologia completamente diferente do que a palavra diz. Uma cultura onde os dilemas morais mais profundos são causados pela lógica do mundanismo. As forças malignas têm devastado famílias inteiras, cidades, comunidades e até nações ao redor do mundo. Em meio a esta guerra espiritual, não há opção de neutralidade. Ou estamos contribuindo para a condição desperdiçada do mundo, ou estamos com o nosso Deus pregando, ensinando e alertando as vidas do que está por acontecer. Porque quem vai e quem tem essa obrigação somos nós, filhos de Deus. Nós que temos essa obrigação de avisar para as pessoas que Jesus está voltando. E que o mundo jaz do maligno. Que muitas coisas estão por acontecer e serão devastadoras, serão tristes. Aqueles que ficarem vai ser triste demais. Vai ser um problema muito sério. Mas o que é o mundanismo? Vamos ver aqui. É a conformação, o sistema implantado por Satanás, cujo principal objetivo é levar o ser humano a incluir o maior número de deuses. O material em detrimento do espiritual consiste não somente nos prazeres, obviamente, malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus. Meus amados irmãos, quantos crentes são rebeldes? Ou seja, essa rebeldia não é só no mundo. Já entrou na igreja essa rebeldia. E aí? Como é que nós vamos agir em relação a isso? Porque faz parte do mundo, isso é um mundanismo. A rebeldia não tem que estar dentro da igreja, tem que estar fora da igreja. Mas infelizmente já está na igreja. Vemos pessoas que não se submetem às autoridades constituídas. Se não se submetem às autoridades constituídas, ainda querem chegar um dia a serem pastores, missionários. Não vão ser. Porque o princípio é você ser submisso às autoridades constituídas. Então, se eu não sou submisso às autoridades, como eu serei uma autoridade? Pensa nisso. Tu faz parte do sistema mundano, onde as pessoas acham que tudo é normal. E aí o que acontece? Entrou uma palavra dentro da igreja, chamado não tem nada a ver. O pastor fala assim, irmão querido, não marque o seu corpo com tatuagem. Não marca o seu corpo. A Bíblia diz para tu marcar o seu corpo por nada. Nem pelos mortos, que já morreram, está lá em Levítico. Não tem nada a ver, pastor. Só uma marquinha. Vou colocar aqui, ó, mamãe. Coloca a mamãe aqui, mas a mamãe não está aqui. Coloca papai aqui, mas o papai não está aqui. Coloca a esposa aqui, né? Mas a esposa não está aqui. E está aqui alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5. Está uma bagunça hoje. Mas não é assim. Então, esse é o sistema mundano, meu irmão. Que nós não podemos deixar entrar na igreja, essas sutilezas do diabo. São coisas que o diabo está, olha, o tempo todo tentando adentrar nas nossas igrejas. Para, se possível, arrastar o maior número possível daqueles que estão em Cristo Jesus. Consiste não somente nos prazeres, obviamente malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus, de resistência ou indiferença a ele e a sua revelação. Isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sob o senhorio de Cristo. Na presente
era Satanás utiliza as ideias mundanas da moralidade, das filosofias, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, esporte, ou seja, em todas as áreas ele está se infiltrando para levar o maior número de pessoas a adorá-lo. Essa é a obra do diabo. Mas lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, lamentavelmente, a gente vê muitos crentes amando o mundo. Trabalhei com um que dizia assim para mim: eu vou ao Rock in Rio, já falei com o meu pastor e está tudo certo. Você vai? Amém. Aí, né, meu irmão? Eu falei para ele: não faz isso não, rapaz. Você é baterista da igreja. Você é baterista da igreja, você fica lá no domingo, ó. Aí você vai lá pro Rock in Rio, você vai ver os caras. Vai fazer isso? Não sei como é que não solta os neurônios daqueles caras, meu irmão. Não sei como é que não solta os parafusos dentro da cabeça daqueles caras, meu. E você vai para esse negócio? Vou. Já até comprei. Aí depois ele voltou dizendo: a minha banda foi escolhida, eu vou tocar no Rock in Rio. Eu falei: rapaz, que isso? Crente, nascido na igreja. Igual a ele tem um monte, irmãos. Sabe por quê? Tem muitos que de dentro da igreja dizem assim: a música do mundo não tem nada a ver. Posso ouvir. Continua ouvindo. Depois não reclama. Mas quem é o mentor do mundanismo? 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele é o Deus deste século e desse sistema mundano e tem destruído lares, famílias e igrejas com as suas sutilezas. Ele controla juntamente com uma hoste de espíritos malignos, seus subordinados. Satanás tem um reino tenebroso, organizado, que influi nos segmentos políticos, culturais, econômicos e religiosos, tornando-os hostis a Deus e ao seu povo, e que se recusam a submeter-se à sua verdade, a Bíblia, a qual revela a iniquidade do mundo. Então nós só vamos descobrir, só vamos entender, só vamos ter a percepção daquilo que é do diabo, se nós conhecermos a palavra. Se não conhecermos, não adianta, você e eu, nós vamos ser levados, ó, de uma forma bem sutil. E não pense você que o diabo é bagunceiro assim no sentido de chegar e dar o bote. Não, ele é bem organizado. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas acham que o desvio de um crente é assim. Não é. Está enganado você. É um processo. É um processo. É devagarzinho. Hoje eu não vou na igreja. Amanhã eu vou. Hoje eu não vou na escola dominical. No domingo eu vou. Hoje eu não vou orar. Amanhã eu oro. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Amanhã eu leio. E assim vai só aumentando essa situação. De um dia vai para dois, de dois vai para três, de três vai para quatro. Quando vai ver, tu não lê mais, nunca mais. Quando você vê, você não ora nunca mais. Você não vem mais no culto de jeito algum. Eu tenho uma coisa em mim que é muito interessante. Eu acho que isso é algo... Eu acho não, tenho certeza. O Espírito Santo fala comigo. Quando tem uma pessoa que está muito tempo sem vir na igreja, o Espírito Santo me lembra.
Aí eu peguei o telefone essa semana e liguei para uma pessoa daqui da igreja. Falei, liguei não, mandei um zap. Ô abençoado, sentindo tua falta. Um tempo que eu não vejo você na igreja. Ih, pastor, desculpa, eu estou atarefado, estou fazendo umas coisas e tal, não sei o quê. Aí um outro irmão, mandei para um outro irmão também. E aí, varão, tem um tempo que eu não te vejo. Não, pastor, estou ocupado aí, estou... Meu irmão, sempre são as mesmas coisas. Pastor, tem realmente momentos que as pessoas estão ocupadas, eu entendo. Tem dia que eu também não venho, estou ocupado. Mas não é uma coisa assim muito distante, muito longa, não. Por exemplo, às vezes tem quarta-feira que eu saio de lá da Barra da Tijuca, meu irmão, 5h30, o Luiz sabe que o Luiz trabalha lá. Olha, eu saio do Dantal 5h30 da tarde, tem um dia que eu cheguei aqui, era 8h30, acredite se quiser. Já teve dia de chegar aqui 8 horas da noite, irmãos, parado no trânsito, nada a andar. Aí, quando eu estava sem carro, eu via de ônibus, meu amigo, teve um dia que eu cheguei aqui, era quase 9 horas, tudo parado, de lá para cá. Acidente, pastor, ônibus queimado, pegando fogo, não, nada, fluxo de automóvel. Brincadeira isso? Aí realmente não dá para vir. Então uma vez que eu deixei, acho que foi o pastor Anderson, foi o pastor Joaquim no Estreito. Ah não, foi o pastor. Eu liguei para ele, pastor, estou no trânsito, vou chegar não, eu estou escalado hoje. Ele, ih, varão, fala com o Anderson que eu estou aqui em Sacra. Fala com o Anderson que eu estou aqui em Sacra. Eu falei, Jesus amado, eu mandei foto, acho que foi, eu mandei foto aqui, eu estou parado no trânsito, estou aqui parado. Mas graças a Deus que abriu o trânsito, eu cheguei em casa, era 7h40, eu tomei um banho rápido, botei a roupa e vim. Deu tempo, cheguei aqui, era 8h10. Cheguei aqui 8h10, aí preguei, deu tempo de eu pregar. Mas, meu irmão, é complicado aquele trânsito, meu Deus do céu. Então isso acontece, como o que não pode é você sumir da igreja. Apareceu, pum, tomou Doril, sumiu. Isso não pode. Meu. Terceiro, a igreja na reta final. Vamos lá. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1 diz, a expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos adventos dos últimos dias. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. Precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? É que vocês acham? Estamos nas últimas. Vou dizer para vocês, antes daqui, deixa eu ler esse texto aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Vamos lá. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão
vossos velhos. Esse derramamento do Espírito Santo não é só para falarmos em mistério, esse derramamento é para sermos fortalecidos e termos a capacidade de dizer não às propostas e às sutilezas de Satanás. Não é só para eu rodopiar na igreja falando em mistério. Eu gosto muito. Nasci no fogo, meu. Nasci na presença do Espírito Santo. Oh, maravilha. Falar em mistério é muito bom, maravilhoso. Mas esse derramamento é para nos fortalecer também, para dizer não às coisas deste mundo. Quem já teve essa sensação de você estar indo fazer uma coisa errada, o Espírito Santo, faz isso não, está errado. Quem já teve essa experiência? Por quê? Você está sensível ao Espírito Santo. Você ouviu a voz do Espírito Santo. Você ouviu Deus falar com você. Às vezes a gente vai, né? Não, Espírito Santo, eu vou, depois eu volto. Aí depois o Espírito Santo vem, está errado, você errou. Não é verdade? Então esse derramamento é para isso também. Então precisamos buscar a Deus a todo tempo para não cairmos nas esparrelas do diabo, não cairmos na conversa fiada. O apóstolo Paulo nos adverte e nos dá um alerta importante em relação aos últimos dias, os homens dos últimos dias. Fato é, meu, que esse relógio já está, olha, vou dizer para você, 45, não 40, não, 90, 89, não, 45, 44 minutos do segundo tempo. Já está chegando. Já está chegando e está muito próximo à volta de Jesus. As sutilezas, as armações, o que o diabo tem aí preparado aí para derrubar o crente é muito grande. As coisas estão cada vez piores. A sensação, eu vou dizer por mim, que eu tenho, às vezes lendo, orando, buscando a Deus, é que a qualquer momento a gente vai ser arrebatado. Todos nós que conhecemos a Bíblia temos essa sensação. A qualquer momento, não vai demorar muito. Ah, pastor, mas eu não vou nem ver meu filho casado. Não, não vai, eu acho que não. De repente, eu acho que não. Mas você não sabe que dia e hora, eu sei, eu também não sei mesmo não. Mas, pelo que tem acontecido, não vai demorar muito não. Vai ser rápido. Mas, vamos ficar firmes na presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Segundo tópico, a natureza do ataque. Vamos caminhar um pouquinho aí, um pouco mais, vamos acelerar um pouco mais aí. Primeiro, o ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo Paulo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Vamos lá, Efésios capítulo 6. Porque, como é um ataque do inimigo, eu nunca posso pegar e dizer que isso é culpa do irmão, culpa da irmã. Não. Começa tudo no mundo espiritual. E nós temos que pedir a Deus para nos dar o discernimento espiritual. Olha só, Efésios 6, 11 ou 13. Revestivos-nos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, aí eu aconselho, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de ter vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Então, quem tem que se revestir somos nós. Quem tem que buscar a Deus somos nós. A igreja, quarta-feira, todos os pastores estão lá orando, estão buscando por nós. Eu posso ficar em casa? Pode não, você tem que vir. Se os seus pastores estão vindo é porque estão buscando para eles. Pode até mencionar você na oração, que fazemos sempre. Mas quem tem que buscar é você, não sou eu. Busca é individual. Eu não posso buscar pela minha esposa não pode buscar por mim, no sentido de fortalecimento, tá, irmão? Posso orar por ela, mas quem tem que buscar é ela. Entende isso? Ela não pode buscar fortalecimento por mim. Ela pode orar para eu ser fortalecido. Mas quem tem que buscar para ser fortalecido sou eu. Amém? Todos entenderam? Porque a salvação ela é o quê? Individual. Isso é tão interessante que Jesus diz assim, ó, estarão dois no campo, um sobe, outro fica. Ou seja, tem gente que vai ficar. Eu costumo dizer o seguinte, Jesus quando voltar, ele vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Isso é fato consumado. Isso é fato consumado, não tem como não ser. Até porque quem é que vai ficar para pregar para aqueles que vão ficar aqui? Eu não quero ficar não, eu quero pregar agora. Eu não quero não. Eu quero pregar agora, eu não quero pregar depois não. Depois diz quem quiser pregar, que fica aí pregando, eu não quero. Amém? Segundo, o ataque é de natureza moral. Vamos lá. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra essa esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é normalmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Nunca esteve tão fácil de você julgar o certo e o errado. Ainda mais quando se trata de mundo espiritual ou de ataques do inimigo. 1 Timóteo 4, versículo 2, diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Mas o apóstolo Paulo também adverte os irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e o 4. Olha o que diz. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus, presta atenção que esse Deus é com letra minúscula, então é o diabo. Deste século, quem é o Deus desse século? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, a mente dessas pessoas estão cauterizadas, estão fechadas para o entendimento do que é a palavra. Você fala, a pessoa não quer saber, não entende, não quer nada. Mas elas sabem que Deus tem a saída para todos os seus problemas, mas eles não querem. Eles não querem nada disso. Amém? Mas nós temos que continuar fazendo a nossa parte, que é pregar, ensinar e falar da palavra do Senhor. Terceiro, as esferas do ataque, a esfera religiosa.
É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui, os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Deixa eu fazer um comentário aqui. Esses irmãos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eram irmãos que estavam dentro das igrejas, lá onde ele estava, ou aonde ele implantou o trabalho evangelístico, e que em dado momento, aqueles irmãos saíram da igreja, ficaram frios na fé, e se aliaram ao gnosticismo. Começaram a também estar junto com os judaizantes, e pegavam essas doutrinas e levavam para dentro das igrejas, para ensinar e para, dar ao povo um outro conceito do que era o evangelho. Aí tinham vários problemas dentro da igreja. O principal, de que Cristo não tinha ressuscitado. Porque naquela época a ressurreição era algo muito complicado de entendimento para aqueles irmãos. A ressurreição era algo muito, vamos dizer assim, de uma concepção muito difícil para eles. E falar em ressurreição, eu estou lendo um livro, depois quem quiser eu falo sobre o livro. Rapaz, que livro, que livraço. É um cirurgião que ele fala sobre a crucificação e depois fala sobre a ressurreição vista de todos os ângulos. O cara estudou 20 anos para escrever esse livro. Que livro maravilhoso. Depois eu até indico o livro. Falando sobre isso. E às vezes, falam alguns pontos a respeito dessa falta de entendimento daqueles irmãos em relação a esses assuntos. Então, esse sistema religioso que estava ali dentro da igreja era difícil de entendimento para eles. Por isso que o apóstolo Paulo vem e fala sobre esses irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Abre aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e lhes disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Olha só, irmão. Ele está dizendo que eu já preguei para vocês, já falei do evangelho para vocês, então não tem mais nenhum tipo de problema em relação a isso com vocês. Vocês já estão cientes do que é a palavra. Esse sangue Deus não vai querer da minha mão, já preguei para vocês. Aí o versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Oh, meu irmão, quando Deus te dá uma ordem, vai, prega, vai, fala, meu irmão. Que Deus é contigo, Deus te guarda, meu irmão. Deus guarda você, Deus guarda a minha vida.
porque a igreja de Corinto tinha sido infiltrada por falsos mestres que desafiavam tanto a integridade pessoal de Paulo quanto a sua autoridade apostólica. Irmãos, vai levantar pessoas e não vão acreditar em você. Mas não é porque você não é um servo de Deus, não. É porque o diabo vai tentar denegrir a sua imagem. Denegrir a sua imagem, perdão. Vai tentar falar coisas contrárias a você. Eu tive uma experiência com isso. Uma pessoa falou mal de uma outra pessoa para mim, e eu conhecia a pessoa há muitos anos, sabia quem era a pessoa, mas essa pessoa, não sei se sabia ou não sabia, que eu a conhecia há muito tempo. Eu disse, não, não é isso não, você está falando uma coisa que não é verdade. Conheço essa pessoa. Então você não fala isso porque não é a verdade. E aí? Você acha que o diabo não vai inventar um monte de coisa a teu respeito? Tem um ditado do mundo que diz assim, né? Ah, o diabo não inventa, como é que é? Não aumenta, né? Como é que é? É isso aí. Aí todo mundo acredita nisso, né? Ah, mentira, ele inventa assim. Ele é mentiroso. Como é que ele não inventa? Hã? Como é que ele não inventa? Inventa assim, irmãos. Inventa coisas cada uma mais cabeluda que a outra da pessoa. Aí você vai e acredita, tá vendo, falei. Não faça isso, não julga, vai pesquisar, vai procurar saber se é verdade ou não antes de você falar. Amém? Senão você pode estar cometendo uma injustiça. Segundo, esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nos últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob o fogo cerrado. As mais variedades leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois, atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas e igrejas fracas. Deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho, que esse texto, 1 Timóteo 4, versículo 3, que diz assim, que proíbe o casamento, a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O apóstolo Paulo aqui estava indo contra essa condição que eles estavam impondo ali, tá? Né? Que ele concordou com aquilo, ele estava indo contra aquilo. E dizendo que tudo que Deus criou é bom. Era isso. Tá? Mas eu fui, como eu disse a vocês, eu fui pesquisar. Porque está aqui, ó. Não podia deixar de pesquisar isso. As variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a nossa família, Satanás atinge a igreja. Meu irmão, isso daqui, eu não preciso nem comentar, todos nós sabemos. Você liga a televisão, você vê de tudo. Aí você tem até que trocar canal. Olha como é que eu fiz. É porque na minha época era assim, né? Na minha época a televisão era tec, 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 tec. Agora é só. E mais, hein? Tinha que puxar um fio para fora de casa e botar um bombril na ponta da antena. E aí meu irmão mais velho, Flávio, ficava assim, tá bom? Não, favor. Eu chamava ele de favor, para a direita, para a esquerda, ele para cá, não, para o outro lado. Tá bom? Não tá bom não, então não vou fazer mais nada não. Aí deixava a antena lá para. Aí a televisão ficava, hoje não, hoje é HD, Full HD. Mas vamos lá. Então eu fui pesquisar algumas coisas, me surpreendi com muitas. Não vou ler tudo. Não vou falar nome de
quem é o autor da lei, está gravado, irmão. Não estou a fim de pegar processo de ninguém, não. Entendeu? Mas tem coisas aqui que são aberrações. E que nós, como crentes, precisamos estar muito ligados. Irmãos queridos, vou dar um conselho para vocês. Se vocês não têm o hábito de ler as coisas, comece a ler. Para você não ser enganado. Para você não ser levado por qualquer vento de doutrina. Por qualquer conversa do diabo, qualquer sutileza. E quando se trata de família, o negócio está muito sério. Isso aqui estava lendo eu e André. Estava fazendo a aula na terça-feira. Estava eu e André lendo. A gente ficou abismado com isso. Eu lia para ela, é isso mesmo que está aí? Eu falei, vem ver aqui. Aí saía do site que me mostrou, ia para outro, era a mesma coisa. Então não era conversa fiada. Aí eu vou ler só um pedacinho para vocês entenderem aqui, ó. Só esse aqui. Olha só. 2 projetos de lei, que entre outros pontos, tratam da definição do conceito de família, prometem esquentar os discursos no Congresso Nacional. Pelo nome que receberam muitos parecidos em Estatuto da Família e outros estatutos das famílias. Preste atenção, essa PL trata do seguinte assunto: não será mais no Estatuto escrito família, será escrito famílias. Alguém conseguiu pescar alguma coisa? Você vê a sutileza do inimigo contra as nossas famílias, contra as famílias brasileiras? E quem é que vai estar responsável por fazer isso aqui? De votar isso aqui, se vai ou não à frente? O meu voto e o seu voto. Preste atenção em quem você vai votar. 2 de outubro. Vai lá, meu irmão, pesquisa qual é a ideologia desse cara, qual o pensamento desse camarada, qual é? Vamos lá. Aborto? Tá fora, tchau. Ele é a favor da família? Não, tá fora, tchau. Erotização das crianças? Tá fora, tchau. Ideologia de gênero? Tá fora, tchau. Ah, ele é contra a igreja, contra os cristãos? Tá fora. Ah, ele vai censurar a imprensa? Tá fora. Ah, ele vai chamar os pastores para conversar? Tá fora. É sério o negócio, irmão. Porque se nós não estudarmos, se nós não falarmos de... Eu até vi uma vez, é escrito em algum lugar, não lembro agora. Falamos de política hoje para amanhã não termos... Não, de deixar de falar de Jesus. Imagina isso. Nós aqui temos a liberdade de cultuar a Deus. Louvado seja Deus por isso. Imagine chegar um decreto e dizer, não tem mais igreja, não pode mais ter culto na igreja. Século XXI, né? A Nicarágua está assim. Eu vi um vídeo ontem, antes de vir aqui para dar aula para você, eu vi o vídeo ontem. É verdade. É até um padre que fez esse estudo, mostrou lá. Eu estava, era 1h da manhã, eu estava assistindo esse vídeo ontem, hoje. Ele mostrando como é que estão as coisas nesses lugares. Verdade. Verdade. Muito. Verdade, pastor. Obrigado. Então nós temos que ficar ligados, irmãos. Como a revista fala aqui de famílias, eu trouxe esse entendimento aqui. Isso aqui está tramitando. Quem quiser depois, eu até empresto, não, eu dou. Isso aí, ou então você vai lá e pesquisa, você vai ver as aberrações contra as famílias. E nós precisamos estar ligados em relação a isso, porque pode ser problema sério para nós. 4º tópico, a igreja protegida. Primeiro, a exposição da palavra de Deus. Deixa eu virar aqui a revista. O apóstolo Paulo põe 2 importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador.
ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 5, vamos ler? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deixa eu comentar aqui. Nós só iremos nos fortalecer e nos santificarmos pela oração e pela palavra de Deus. E aí vai um recado de Deus para você nessa manhã. Valorize os ensinos da igreja. Valorize os cultos de oração, quarta-feira. Valorize os professores da casa do Senhor que estão aqui todos os domingos para trazer o melhor alimento para a sua vida. Honrando-os com a sua presença nos momentos de ensino da igreja, para que você possa ser fortalecido e fortalecida em nome de Jesus, pois vai chegar a hora em que irão pedir a você a razão da sua fé. E aí, você vai ligar para alguém para saber? Vai ligar? Romanos 8, 19 ao 21 diz assim: porque a ardente expectação da criação, da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então essa criação espera pela nossa manifestação. Amém, irmãos? Segundo, prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, último texto desta manhã. Interessante que a igreja, quando ela foi perseguida, foi o momento em que ela buscou, mas já buscava, né? Então não vamos deixar de ser perseguido para buscarmos a Deus, irmão. Versículo 13 e 14, e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Paulo e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimamente em oração e súplicas com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Todas as quartas-feiras tem um grupo aqui que persevera unânimes em oração. Faça parte disso também. Você vai ser fortalecido, avivado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler a conclusão. Nesta lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Opa, fala aí, Sérgio. É por isso que todo o sistema do diabo, o primeiro ponto o primeiro alvo dele é o quem? É a família, meu.
Porque se ele destruir a família, aí, meu irmão, é complicado. Posso continuar aqui? Amém, irmãos? Então vamos terminar aqui, vamos encerrar. Logo mais às 18 horas, nosso culto na família. Hoje, primeiro domingo do mês, domingo de ceia. Então vamos chegar cedo, vamos dar um culto racional ao Senhor, um culto completo, como o nosso pastor sempre pede. Você possa chegar cedo para estarmos aqui de joelhos, orando a Deus, buscando a face dEle e entregando o melhor a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti por esta manhã que nós estivemos aqui na Tua casa, estudando a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos orientado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, informações importantes para caminharmos nesta terra, Senhor. Ó Deus, para nós não cairmos nas ciladas do diabo, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo ensino da Tua casa. Nos leva debaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor. Nos livra de todo mal. Cega o inimigo das nossas almas, Senhor. E quando chegarmos em casa, possamos encontrar o nosso lar guardado e protegido por Ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Você que ama o Senhor, diga amém. Vamos em paz, que Deus abençoe.